O pastor Marcos Feliciano e o pastor Eliseu Rodrigues fazem uma live onde conversam sobre diversos temas. O pastor Marcos Feliciano, em um podcast, disse que não havia conhecido Eliseu Rodrigues, e muita gente achou que ele foi arrogante em dizer isso. Confira o vídeo. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no meio gospel? O canal Cristão Ativo te atualiza todos os dias com as notícias. Curta o vídeo, comente, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma notícia. Vamos para o vídeo. Quando o pastor se referia ao senhor como alguém que fez uma defensiva por ser político. Quem fez isso? Pastor Eliseu Rodrigues. Eliseu Rodrigues, desculpa, quem é, Roberto? É amigo nosso, já pregamos junto? Não, eu acho que o senhor não conhece. Eu sei quem é, já ouvi, mas eu acho que o senhor nunca teve junto com ele. Ele é pregado. Desculpa, eu não conheço. Mas o que ele falou? Ele falou que... Ele simplesmente respondeu uns 4 comentários lá que eu vi, só o que eu vi, que o senhor tinha defendido a moça porque o senhor era político e tinha que agradar a massa. Oxe, ele falou isso. Falou. Dá uma entradinha depois lá no Assembleanos de Valor. Tá, vamos lá, deixa eu tentar falar aqui de uma maneira bem dócil, porque eu não vi direito. Deixa eu pensar aqui. Ele disse que eu defendi a moça porque eu sou político. Mas só ele ou qualquer pessoa que me vê, se você entrar agora no meu Instagram, você vai ver lá que eu sou pastor. Eu estou político. Eu não sou político. História, eu nasci em Ilhéus, Bahia, e ali no bairro Nelson Costa, morávamos na rua da igreja, numa escola dominical. Era o dia do meu aniversário, pedi um presente para os meus pais, eles disseram que não tinham condições e me mandaram pedir o batismo com o Espírito Santo naquela manhã da escola dominical. E Jesus, naquela manhã, por graça, me batizou. O pastor Antônio José falou no púlpito: estou sentindo a presença de Jesus aqui. E pediu que as classes silenciassem, chamou na frente quem queria receber o poder do Espírito, o batismo do Espírito. Meus pais me conduziram à frente naquela manhã, eu fui batizado. A partir dali eu comecei com 5 anos de idade. Naquela manhã eu comecei a repetir os versículos. O pastor me deu o microfone para falar em línguas assim diante da igreja. Eu comecei a repetir os versículos que meu pai me ensinava antes de dormir. E desse costume de ter oportunidade de ficar repetindo versículos a partir dos 7 anos de idade, comecei a me interessar mais pela leitura da palavra, pelo conhecimento bíblico e teológico. O meu melhor presente era ganhar livros ou Bíblia. Eu ia para a escola lendo Bíblia. Alguém me levava pedalando, eu apoiava a Bíblia no guidão da bicicleta, isso já com 10, 12 anos. No intervalo na escola, eu não jogava bola com os meninos, eu queria ficar lendo, porque eu queria pregar como aqueles pastores do Culto de Doutrina, como o pastor Marcos Feliciano, como o pastor Takayama, das fitas cassete. Com 12 anos eu fui pregar em Brasília, no congresso de criança, com a minha mãe. E após a pregação, um casal chamado Erasmo e Glória, que moram até hoje no bairro chamado Samambaia, Distrito Federal, me levou à casa deles para jantarmos. E era o meu aniversário também. Bateram parabéns, se alegraram, dormimos. E eu fui orar, e aquela oração de criança, eu disse: Jesus, eu queria morar em Brasília, eu não queria voltar para o meu bairro lá, Nossa Senhora da Vitória, em Ilhéus. E no outro dia, a irmã Glória, o irmão Erasmo, numa mesa, assim, conversando com os meus pais, começaram a falar sobre sonhos, e ela teve medo de falar de um sonho que ela teve, eu pedindo para morar em Brasília. E de repente eu criei coragem e pedi a minha mãe para morar em Brasília. A minha mãe começou a chorar e todo mundo começou a chorar, porque tanto a irmã Glória quanto o irmão Erasmo e a minha mãe sonharam que eu pediria para morar em Brasília. E sentimos a testificação do Senhor que era necessário eu morar com aquele casal. A partir dali eu tive alguns desafios teológicos. Enquanto criança, pregando, as pessoas achavam bonitinho aquele menino, magrinho, pequenininho, pregar, cantar, profetizar. Mas chega um momento que você tem aí 15, 16 anos de idade, você já prega para um público diferente. E eu senti a necessidade, eu me senti desafiado a estudar mais as Escrituras. Eu vou dar um exemplo aqui de como foi a libertação. Isso também faz parte do ministério, é um crescimento da gente. Desafio. Eu fui pregar na África há 25 anos atrás, a primeira vez. E aí eu me lembro que eu estava numa igreja que ela tinha 3.000 membros. Era terra e paredes, não tinha teto. Era só
paredes, 4 paredes levantadas e todo mundo sentado no chão. Todo mundo, a iluminação do bairro era com lamparinas. Devia ter umas 50 lamparinas para iluminar essa multidão toda. E eu cheguei, todo mundo sentado no chão. O púlpito, vamos chamar de púlpito, um elevado, tinha uma cadeira para mim, e eu sentado ali no púlpito. O meu microfone era ligado numa caixa de som que era ligado numa bateria de carro. Imagine, eu falava aleluia, o povo entendia glória a Deus lá no fundo, né? E eu, assembleiano, né? Era uma Assembleia de Deus também, falavam língua portuguesa, o português lusitano. Sentei no púlpito e como estava todo mundo sentado no chão, África, né? Um ambiente muito denso, muito escuro, as lamparinas mais no alto. Quando o pastor disse, vamos ouvir agora o círculo de oração cantar, ficou 500 mulheres de pé. E eu só percebi que as mulheres eram carecas, porque elas ficaram em pé e a cabeça ficou próximo à lamparina. E aí iluminou a careca das irmãs. Imagine 500 mulheres carecas, pastor Eliseu. 500. Quando eu vi 500 mulheres sem um fio de cabelo na cabeça, eu perdi o fôlego. E o pastor percebeu que eu fiquei desconfortável. Quando ele percebeu que eu fiquei desconfortável, ele tocou na minha perna e disse, pastor, está chamando a atenção a questão das mulheres, né? Eu disse, é diferente, né? Eu nunca tinha visto mulheres carecas assim, num grupo tão grande. Aí ele falou para mim com lágrima nos olhos, ele disse, houve um surto de piolho na nossa aldeia. E o surto foi tão grande que foi quase que uma epidemia. E para aliviar as pessoas, teve que vir remédio, aquele pessoal dos médicos do bem, enviados pela ONU, que trouxeram muito veneno. E conseguimos extirpamos da aldeia o surto de piolho. Mas houveram algumas irmãs do ciclo de oração que os piolhos morderam tanto a cabeça delas que elas fez ferida e elas tiveram que raspar a cabeça. Mas elas eram em 500 e 10 rasparam a cabeça. E elas não iriam participar da festa por causa da cabeça raspada. As 490 irmãs chegaram ao seguinte acordo: se elas não vão, nós também não vamos, então não vai ter festa. Aí tiveram outra ideia, então todas nós vamos raspar a cabeça. 500 mulheres carecas louvando a Jesus. Quando eu vi aquela história, pastor Eliseu, quebrou algo dentro de mim, sabe? Porque eu nunca tinha visto uma prova de amor tão grande dentro da fé. Eu vi pessoas matarem por causa da fé. Eu vi pessoas, por causa da pureza, da santidade, expulsarem outras da igreja. Eu vi pastores, líderes meus dizendo, fico eu e a Maria aqui, mas só fica 2 santos dentro dessa igreja. E de repente eu vejo 500 mulheres. Não tem nada para uma mulher mais caro do que o seu cabelo, né? Porque a mulher é vaidosa por natureza. E essas mulheres deixaram a vaidade delas para rasparem a cabeça. Aquilo já mexeu comigo. Mas aí Deus, quando quer fazer uma coisa perfeita, Ele faz. Essas mulheres começaram a cantar, não tinha instrumentos. Os instrumentos delas eram palmas e bater os pés no chão. Começaram a cantar no dialeto delas. E era um dialeto muito lindo. E elas, uma harmonia linda, pareciam anjos cantando. E do lado direito do púlpito, sentado no chão, tinha um homem. E ele começou a adorar Deus muito alto. Chamou a atenção. Quando eu olhei para ele, ele estava lá. As pernas dele eram todas enroladas, assim, todas retorcidas. E eu fiquei olhando ele todo retorcido, gritando. Daqui a pouco ele começou a falar: eu queria, Senhor, ter pernas para te louvar como elas, porque elas batiam as palmas e os pés no chão. Pastor Eliseu, aconteceu algo que raramente eu conto esse testemunho, porque é muito forte. Eu vi quando aquele paralítico foi curado. Foi a primeira cura violenta que eu vi na minha vida. E eu vou contar uma coisa para o senhor e para a nossa plateia de mais de 10 mil pessoas que estão nos assistindo aqui. Depois que eu vi esse milagre, eu já vi sinais, mas milagres eu acho que eu nunca mais vi. Porque a Bíblia faz diferença entre sinais, prodígios, maravilhas. O milagre que eu vi foi tão extraordinário que não foi só eu que vi, a multidão toda viu. Quando aquele homem começou a ficar de pé, nós ouvimos literalmente os ossos se juntando. Os ossos estavam trac, trac. Só que não foi só os ossos, foi acompanhado com trovões. Foi uma coisa normal.
Ninguém adorou, ninguém gritou, ninguém pulou, ninguém falou em línguas. Ficou todo mundo assustado. Nós ficamos debaixo de um terror. Quando Deus opera com prodígios e maravilhas, o que acontece é um terror. É um terror. Que você se sente um nada. Você se sente um nada. Aquele homem ficou em pé e todos nós fomos para o chão. Eu não preguei aquela noite. O povo voltou para o dia seguinte, porque aquela noite só o Senhor foi glorificado. Os meus pais falavam que 3 coisas eram do diabo: a política, a televisão e o futebol. Aí o diabo tomou posse do futebol, da televisão e da política daquele tempo. Até que a nossa geração foi sendo instruída e começamos a observar e entendermos que a santidade, ela não começa de fora para dentro, ela é de dentro para fora. E que tem coisas que não nos atrapalham de seguir a Jesus de forma nenhuma. Então, quando eu falei contra a política, foi porque eu havia aprendido assim. Mas, de repente, em 2006, apareceu um projeto de lei chamado PLC 122, a Lei da Homofobia. Não sei se o senhor deve lembrar disso. A Lei da Homofobia, meu Deus do céu. Essa lei assustou não apenas a igreja evangélica, como os católicos. Porque ela passou dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados, e na época tínhamos 60 deputados evangélicos já. E 60 deputados evangélicos não foram capazes de olhar um projeto de lei que colocaria uma mordaça na minha boca, na sua boca. Porque o projeto da homofobia, e a homofobia é uma coisa tão esquisita que você não consegue mensurar, nem explicar a nomenclatura homofobia. O que é homofobia? Né? Então, só que o brasileiro não quer debate, então colocou-se um ponto final no assunto e todo mundo, por medo hoje, bloqueia, não se fala, medo de ter a igreja fechada, etc. e tal. Mas por conta desse projeto, quando eu vi que ele passou na Câmara dos Deputados, e eu percebi que faltava em Brasília não evangélicos, mas evangélicos comprometidos com o evangelho. E como o parlamento ele é o extrato da sociedade, por que não a igreja ter dentro do parlamento alguém que milita como profeta na igreja? Como Daniel, diante de Nabucodonosor, ele pregou humildade, verdade e justiça. Paulo, diante das autoridades, ele pregava domínio próprio e juízo e justiça. Que o Senhor continue te usando, pastor Marco, esse curso aí que o Senhor nos oferece sobre política, oratória e teologia. E teologia básica, né? Teologia para leigos, para aqueles que querem. Eu estou preparando agora um curso sobre a Arca da Aliança também. Eu estou tentando colocar no papel, escrever algumas revelações simples que Deus me deu, mas eu acho que podem ajudar muitas pessoas. Pastor Eliseu, obrigado pelo convite para essa live. É um prazer lhe conhecer. Agora eu estou lhe conhecendo, agora eu conheço o pastor Eliseu Rodrigues. Agora eu conheço ele.